Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nessa manhã de terça-feira, hoje 15 de junho. Estamos exatamente na metade do mês que estamos celebrando o meio do ano praticamente. Eu quero nessa manhã lembrar a todos que ainda estamos exibindo nos nossos programas as mensagens que foram ministradas durante o 21º Simpósio sobre a Família, que hoje, infelizmente, está sendo destruída por causa das ideologias. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração por você que está conosco, por sua família. Pai, te louvamos agradecidos por este novo dia que o Senhor está nos concedendo. Louvamos-te por tua fidelidade, por tua bondade, por teu amor imensurável, por tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Suplicamos-te agora uma bênção toda especial para cada família, que a nossa família seja preservada, Senhor, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger contra essa doença que está aí. Pedimos-te pelas famílias que estão enlutadas, que choram a morte dos seus entes queridos, que tu derrames uma bênção de consolação sobre cada lar. Fala-nos ao coração agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo 128, todos os irmãos acharam? O Salmo diz o seguinte, e eu vou ler na nova versão Almeida atualizada. O texto sagrado diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Que promessa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Nós não podemos ter nenhuma outra base para cuidar das nossas famílias. Nós não podemos ter nenhuma outra base, a não ser na própria palavra do Senhor, para depositar a nossa confiança, para extrair os conhecimentos dessa palavra, para ir pela instrumentalidade do Espírito Santo nos nossos corações, buscarmos com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, essa bênção da parte de Deus para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor. Então o tema dessa noite é uma família abençoada. Um dos livros, dos materiais que eu estava pesquisando, para montar o sermão dessa noite, é um livro do pastor David Merck, um grande teólogo, o doutor David Merck, e ele tem uma teologia sobre a família. Não sei se os irmãos têm esse livro. Quem não tiver, fica aqui o meu conselho, é aquele livro, principalmente para aqueles que são líderes, que não pode faltar na nossa estante, ali na nossa biblioteca. E ele começa uma exposição sobre o Salmo 128 com uma coisa bem interessante. Eu tenho certeza, quase absoluta aqui, se eu perguntar aqui nessa noite, quem ensina os filhos a pedir a bênção durante o dia? Ou quem daqui de nós não pede a bênção aos pais, aos mais velhos, à mãe, ao avô, ao tio? Isso é mais que um costume na nossa região. Eu não sei, para aqueles que têm essa oportunidade de andar a outros locais no país, eu não sei se esse costume é tão forte em outros locais do país, mas eu sei de uma coisa, que aqui na nossa cidade isso é um costume muito forte. E a terminologia foi sendo abreviada, As pessoas, os meninos chegam para o pai e para a mãe e dizem assim: a benção mãe, a benção pai, a benção tio, vovó. E daqui a pouco contrai mais ainda, é benção, Então aquela palavra que é, eu estou pedindo a sua bênção, ou a sua bênção vô, ou a sua bênção vó, ou a sua bênção pai e mãe, foi sendo abreviada ao longo do caminho, ao longo dos anos. Então, é na hora de acordar, era na hora de dormir, na hora de chegar, na hora de se ausentar. Então é um costume verdadeiramente muito forte. E é um costume que, de certa forma, tem um respaldo bíblico, porque o texto que nós acabamos de ler fala de que se uma pessoa teme ao Senhor, necessariamente há respingos desse temor ao Senhor sobre a sua família.
Então, se um pai como sacerdote do lar, se um pai como o líder do lar, se ele teme ao Senhor, se ele procura andar nos seus caminhos, há uma resposta necessária de bênção. E veja, não é uma bênção necessariamente só para a vida do pai, ou só para aquele líder daquela família. É uma bênção que respinga sobre toda a família. Então, foi muito feliz a escolha desse salmo aqui, porque uma família abençoada é necessariamente, não simplesmente, aquela família que tem esse costume, pastor Bosco, dos filhos que pedem a bênção para o pai. Porque o pai, ele pode simplesmente falar aquela palavra, Deus abençoe, simplesmente da boca para fora, ou de uma forma desapercebida, como nós muitas vezes banalizamos, né, a palavra de Deus, né? Como muitas vezes nós banalizamos chamar Deus, né? Leva uma topada, meu Deus, né? Tem uma vitória, então muitas vezes nós banalizamos isso, e muitas vezes essa palavra, a sua bênção, pedir a bênção, ou ceder a bênção, ser usado realmente para abençoar uma outra pessoa, pode ser que em algum outro momento isso seja banalizado no dia a dia. Então, mesmo que tenha esse costume e esse respaldo bíblico, melhor do que pedir a bênção aos pais é receber a bênção de Deus nas nossas vidas. Isso com certeza é muito melhor. Se você entender que aquilo que você está fazendo sobre a vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, é exatamente essa ideia de que você está buscando ao Senhor e que a sua vida vai abençoar a vida dele, amém. Do contrário, da mesma forma, se você, filho, tem essa ideia e tem essa perspectiva de que ao pedir aquela bênção ao seu pai, você está entendendo que ele é o líder do lar, da sua mãe, que ela é a auxiliadora ali do seu pai, então isso será com certeza, haverá um respaldo bíblico nessa perspectiva. Então nós vamos olhar nesses dois conceitos aqui nessa noite. A bênção dos pais, dos avós, daqueles que são os líderes do lar, mas acima de tudo a bênção de Deus, e vamos entender que esses dois conceitos, eles estão necessariamente interligados, são totalmente ligados, não tem como desconectar uma coisa da outra, senão simplesmente vai ser um mantra, vai ser uma coisa da boca para fora, vai ser um uso de linguagem no dia a dia. Então a bênção de Deus, ela acompanha aqueles que temem ao Senhor. E aqueles que temem ao Senhor, é estabelecido sobre eles um legado de bênção para os seus filhos. O grande problema da sociedade é que a sociedade entende que abençoar a vida de uma família é muitas vezes relacionar a busca de bens materiais. É muitas vezes até dar aquele apoio psicológico. Essas coisas são importantes, mas essas coisas não são as coisas primárias das nossas vidas. O primário das nossas vidas para nós que somos cristãos, e quando o pastor Júnior orava, irmãos, vamos orar, e eu creio que a alegria vai ser restabelecida no nosso meio. E eu sei que trabalhar essa temática ao longo do mês de maio, não só aqui na igreja, mas nas outras igrejas que trabalham, nas outras igrejas que primam por esse departamento tão importante, e por esse ministério tão importante que é o Ministério da Família, é voltar a trazer a alegria para dentro das nossas casas. No finalzinho dessa mensagem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa alegria tem que começar dentro das nossas casas, acima de tudo com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, acima de tudo pela busca desses que são os líderes do lar, pela bênção do Senhor e por andar nesses caminhos do Senhor. A alegria pode ser restabelecida na nossa casa. Dias difíceis nós estamos passando, dias de perdas, dias de dificuldades financeiras, dias de medo. Quem aqui não teve medo diante dessa pandemia? Quem aqui não chorou com a perda de um ente querido? Quem aqui não chorou pela perda de uma pessoa próxima? Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e essa alegria, ela deve ser estabelecida dentro da nossa casa, porque Deus quer isso para as nossas famílias. Deus não quer famílias fracassadas, Deus não quer famílias tristes, por mais que nós passemos por um ou outro momento de dificuldade. Deus quer famílias plenas, prósperas no sentido espiritual, plenas, alegres e cheias da presença do Senhor Todo-Poderoso. Famílias que o pai seja um adorador, que a mãe seja uma adoradora, que os filhos sejam verdadeiros adoradores. E aí sim há esse respingo na igreja, aí sim há esse respingo na sociedade. Mas veja como é importante a gente começar desse passo, que é um passo extremamente importante, do que é aquilo que verdadeiramente acontece dentro das nossas casas. Então,
É interessante que esse Salmo 128, aí voltando para o texto, ele caminha junto com o Salmo 127. O Salmo 127 também é um salmo bem conhecido. Me deem a liberdade de ler também esse texto, né? O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então esses dois salmos, tanto o Salmo 127 quanto o Salmo 128, eles eram cantados pelo povo de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, e são chamados de salmos de romagem, né? Enquanto aqueles irmãos subiam para adorar ali em Jerusalém, aqueles irmãos iam cantando o Salmo 127 e o Salmo 128. Então veja que coisa interessante e maravilhosa. Estavam ali famílias reunidas, e indo para Jerusalém, que era o local de adoração deles, naquela certeza deles ali, daquele local sagrado, né, da cidade santa, e eles iam caminhando com suas famílias e trazendo conceitos muito valorosos, conceitos da bênção, conceitos de caminhar com Deus, conceito de saber que a virtude de ter filhos ao redor da mesa é uma virtude e é uma dádiva de Deus, e que deve ser as famílias incentivadas dessa forma. Então, esse par de salmos, ele vai descrever exatamente a bênção de Deus que acompanha a família quando o Senhor está no centro do lar. Essa é a ideia que vai permear todo o texto. A bênção de Deus, ela vai acompanhar os pais, cuja vida temente a Deus vai estabelecer um legado também para a vida dos seus filhos. Uma vez eu escutei uma palavra, não necessariamente era uma palavra ligada à família, mas a pessoa dizia assim: qual é o legado que você vai deixar para as outras gerações? E aquilo me impactou muito. Eu pensei comigo, digo, meu Deus, quanta responsabilidade a gente tem. E não necessariamente você precisa ser um pastor, não necessariamente você precisa ser um missionário que está ali no campo, não necessariamente você precisa ser um líder da igreja para se preocupar com isso. A preocupação que nós precisamos ter como povo de Deus é qual é o legado que eu vou deixar para a próxima geração. Uma geração que está destruída. Nós vemos os valores que são estabelecidos aí, né? Recentemente morreu um cantor e se levantou toda uma questão em cima daquele cantor. E os valores são valores terríveis. Valores hoje que são valorizados pela mídia. Valores que são os valores da família, de pedir, por exemplo, a bênção, de se reunir numa mesa para se alimentar, da família sentar rotineiramente, se possível todos os dias, todos os componentes daquela família, ler a palavra, meditar na palavra. Esses valores são considerados pela sociedade antiquados. A sociedade e o mundo que nós estamos vivendo aí é um mundo que milita contra as coisas de Deus e, acima de tudo, milita contra a paz dentro da igreja e da família, contra a paz no coração das pessoas que são filhos de Deus. E nós temos a palavra de Deus, que é a nossa preciosidade, que nos ajuda a blindar os nossos corações de todas essas artimanhas, de todos esses conceitos levantados. Então, gostaria aqui após ler o texto, né, do Salmo 128, gostaria de dividir aqui esse texto em pelo menos 3 partes que a gente gostaria de discutir com os irmãos nessa noite. Então, a primeira delas, nós vamos entender no verso 1 que existe um pré-requisito para essa bênção. Nós vamos entender que pré-requisito é esse, mediante a palavra de Deus. Um segundo ponto, nós precisamos entender que existem frutos vindos dessa bênção. Então, se existe um pré-requisito para a bênção, essa bênção traz frutos para dentro da nossa casa. E uma terceira coisa é que existe uma súplica para que essa bênção seja estendida para as coisas lá de fora. Existe uma súplica da parte de Deus, e deve haver das nossas vidas para com Deus, para que a paz, a alegria que existe dentro das nossas casas seja estendida para a sociedade. E, meus irmãos, pode ser que isso seja impactante, mas nós deixamos de impactar a sociedade como nós impactávamos lá atrás. Não sei se vocês já viram a descrição do legado do pastor Jonathan Edwards, de toda a sua descendência. É uma coisa impressionante. São pessoas conhecidas, são engenheiros, são professores, são advogados, todos homens de Deus de uma geração que foi impactada pela vida daquele homem.
e as coisas caminham de uma forma que de certa forma é uma forma desastrosa, e a igreja como um todo, isso não necessariamente é culpa única e exclusivamente da igreja, nós sabemos que as coisas ao longo do caminho e ao longo dos fins dos tempos, essas coisas vão complicar bastante no mundo, mas nós sabemos que nós deixamos de impactar bastante também essa sociedade, porque nós deixamos de impactar muitas vezes as nossas próprias famílias, e esse salmo deve falar aos nossos corações, como aquele livro Régio. Quais os conceitos eu preciso trazer para dentro da minha casa? Esse Salmo 128 ele vai resumir muita coisa. Então a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite, existe um pré-requisito para essa bênção, e na sua Bíblia aí, nós vamos ler o verso 1 novamente. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que contraste interessante, porque o Salmo 127, verso 1 e verso 2, ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É um contraste. Ele está dizendo assim, que tem gente que edifica a casa, e não é edificar a casa, construir paredes não, parede física não, é edificar a família, é isso que o texto está querendo dizer. E ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil, por exemplo, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Não adianta todo o seu trabalho, e você achar que todas as suas conquistas materiais, isso por si só vai ser o bem principal para dentro da sua casa. Não é isso que Deus quer. Por mais que essas coisas são extremamente necessárias, e que o próprio Salmo que nós estamos lendo, que é o Salmo 128, vai falar isso lá daqui à frente, da bênção que é o trabalho dentro da casa. E ele diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Louvado seja Deus por isso. E não é um conselho aqui para o preguiçoso, fique dormindo aí na sua casa, não é isso, mas é soltar as rédeas muitas vezes ali da sua vida, das coisas que você acredita, que são os alicerces, principalmente os alicerces materiais, a confiança no seu próprio braço, a confiança em você mesmo, a confiança nos seus títulos, no seu trabalho, nos seus bens, no seu dinheiro. Então há um contraste aqui. O pré-requisito para a bênção, irmãos, para as nossas vidas individuais é esse: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. E para esse que é o líder do lar, há uma sequência de bênçãos para a vida dele, respingando na vida da sua família também. Então o homem, esse homem que é o homem do contraste aqui do Salmo 127, verso 1 e 2, com esse homem aqui do verso 1, que é bem-aventurado porque teme ao Senhor, é um homem que come muitas vezes do fruto da sua própria futilidade. Nós temos pessoas crentes, que você chega na casa dela e você vê a futilidade dentro da casa dela. Você vê pessoas que se dizem cristãos e se dizem crentes, que lutam, que tinham um emprego, arrumou 2, 3, porque a consciência da vida dela, dessa pessoa, é simplesmente trazer recursos materiais para dentro da sua casa. Ela deposita todas as suas confianças nessas coisas, come do fruto da sua própria futilidade. Será que Deus é o centro do coração da gente, quando a gente confia antes nas coisas materiais, ou antes na nossa própria força, ou antes nos nossos próprios recursos, do que em Deus? Será que é essa? Será que nós não precisamos urgentemente inverter os valores nas nossas vidas e começar a temer mais o Senhor nas nossas vidas, como esse próprio Salmo nos orienta desde o início? Então, quantas pessoas e quantos irmãos, se a gente olhar para a sociedade, a gente nem fala, porque não é padrão para a gente, mas a gente olha para dentro da igreja, e a gente olha, por exemplo, num ano de pandemia, o desmoronamento da família. A gente vê os índices de separação sendo aumentados lá no mundo, mas a gente vê, no período de pandemia, os índices de separação sendo aumentados dentro da igreja também. Precisamos temer ao Senhor, porque existe uma promessa diante desse temor ao Senhor. Então, criamos muitas vezes um altar de adoração e colocamos um Deus naquele altar que não é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Existe um livro que se chama Ídolos do Coração. Não sei se os irmãos já leram esse livro. Tem um outro livro que vale a pena também. Eu gosto muito de ler, então talvez por outro eu gosto de indicar um outro livro. Ídolos do Coração, se eu não me engano é da editora Nutra. Depois posso corrigir. Mas esse livro fala da idolatria que é brotada nos nossos corações. Nós criamos ídolos nas nossas casas. Nós colocamos nas nossas casas, no altar, que é o altar da adoração, muitas vezes a televisão. Nós colocamos nas nossas casas, muitas vezes no lugar de adoração,
o nosso dinheiro. Nós colocamos na nossa casa, naquele lugar que é a adoração, muitas vezes nós mesmos, e queremos que a nossa família adore mais a nós mesmos do que ao próprio Deus, onde necessariamente dentro da nossa casa nós deveríamos restabelecer e restaurar o lugar de adoração, que é devido ao Deus Todo-Poderoso, que promete, baseado nesse temor, uma vida abençoada para aqueles que creem. Então nós temos esse contraste aqui entre o Salmo 128 e o Salmo 127, basicamente no verso 1 e 2 aí do Salmo 127. Esse homem que diz que é um homem que adora a Deus, ele levanta a sua adoração única e exclusivamente a Deus. O pastor David Merck, que eu citava no início, ele diz o seguinte: o temor do Senhor, ele envolve reverência santa por um Deus que é transcendente, totalmente outro, majestoso, maravilhoso, mas também inclui a ideia de intimidade com um amigo pessoal, de um amigo que é presente. O temor do Senhor significa viver à luz da perspectiva divina, tomando decisões em todos os caminhos de acordo com a sua vontade. Temor não é medo de Deus. As pessoas acham que temer a Deus é aquela coisa: eita, Deus vai me pegar aqui a qualquer momento, eu preciso me esconder de Deus. É até uma ousadia, né? A gente achar que a gente se esconde de Deus. E a gente sabe que a própria palavra de Deus diz que não adianta a gente se esconder, porque Deus olha para a gente em todos os nossos caminhos, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então temor não é isso, não é aquela ideia: eu preciso fazer porque Deus vai me castigar. Não, temor é antes, e necessariamente antes de qualquer coisa, reverência a um Deus que é totalmente santo. E isso aumenta um peso quando eu conheço a mim mesmo. Isso aumenta um peso quando eu reconheço que eu sou um pecador dentro da minha casa. E que um pecador por si só, a depender da sua própria força, vai levar a sua casa para a ruína. Porque primeiro ele vai levar a sua vida para a ruína. Porque ele é um pecador. Então por que ele teme a Deus? Porque ele conhece quem ele é. Ele conhece a natureza dele e ele diz assim: Senhor, me usa para a glória do teu nome, seja onde quer que eu esteja, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, mas me usa. Agora uma coisa, Senhor, é certa: abençoa a minha vida, derrama o teu poder sobre a minha vida, porque sem o Senhor eu estarei perdido. Isso é temer a Deus, não é simplesmente aquele medo, isso é a reverência ao Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que é santo. E eu olho para mim e me vejo como pecador, olho para Deus, um Deus totalmente santo, puro, perfeito, e eu tenho reverência para esse Deus, que é um Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então esse é o conceito de temor que o Salmo inicia. Aquele que teme ao Senhor, verdadeiramente ele será abençoado. Então, essa reverência no meio das nossas casas que nós precisamos ter. Nós precisamos retirar os ídolos de dentro dos nossos corações. Nós precisamos retirar os ídolos de dentro da nossa casa e restabelecer o lugar de adoração que é do Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Deus que é santo, o Deus que não muda, o Deus que tem controle de todas as coisas. Então não há felicidade verdadeira, já que há esse anseio das nossas vidas por alegria, há esse anseio das nossas vidas por felicidade, há esse anseio das nossas vidas por paz, e o texto termina assim, uma oração por paz. Se há esse anseio para as nossas vidas, esse anseio não pode estar desatrelado ao devido temor a esse Deus, que é esse Deus santo. E há uma promessa para isso: aqueles que temem a esse Deus, que nós precisamos fazer isso. Se não estamos fazendo da melhor forma possível, precisamos mudar os nossos corações, mudar as nossas vidas, para viver intensamente isso. Existe uma consequência disso, porque o texto diz assim: aquele que teme é bem-aventurado. Ou seja, aquele que teme, ele é feliz, ele é mais do que feliz. Esse que teme, ele desfruta de felicidade na presença de Deus. Agora vamos abrir um parêntese aqui. Não é a felicidade, não é a alegria estabelecida pelo mundo. Não é aquela imagem utópica que o mundo traz, muitas vezes daqueles filmes de Hollywood ou das novelas, né, das emissoras por aí, que trazem aquela vida, né, o camarada está ali, já acorda bonitão, a mulher já acorda bonitona, ninguém tem problema, todo mundo é feliz, os filhos são super educados, os filhos são aquela coisa toda, tal, não há problema, não há dificuldade, não é falta de nada naquela família. A felicidade, de acordo com a Bíblia, não é isso. Não é isso, porque a própria Bíblia diz que nós teríamos aflições. Mas esse próprio Deus disse que também estaria conosco, nos ajudando nas nossas aflições. Esse próprio Deus enviou o seu Filho, que sofreu nesse mundo, que traz um modelo daquele que sofreu, mas que ao mesmo tempo
e que trouxe esse conceito maravilhoso para dentro da igreja, um conceito de temor, mas ao mesmo tempo de uma alegria plena, não uma alegria que deposita simplesmente as suas expectativas nesse mundo, mas uma alegria e uma felicidade que deposita uma esperança numa vida que nós teremos, e essa vida que nós teremos um dia, será uma vida plena, maravilhosa, sem coronavírus, sem choro, sem dificuldades financeiras. Então a esperança da igreja, a alegria da igreja é saber que nós somos, acima de tudo, salvos pelo sangue do Cordeiro. Salvos, isso deve ser a alegria dos nossos corações, isso deve ser a esperança das nossas vidas. É nisso que nós precisamos depositar o nosso futuro, nessas esperanças, nessas expectativas, e ensinar isso para os seus filhos. Então aqueles que temem são bem-aventurados, porque desfrutam dessa felicidade que só Deus pode dar. Se a gente achar que teme ao Senhor, mas que está ali dentro da casa da gente, não, vamos ser felizes aqui, mas para ser feliz a gente precisa fazer isso, aquilo, e exclui Deus ali do centro, que é o principal, eu vou ser feliz, ou achar que eu vou ser feliz de acordo da forma que o mundo dá, e eu vou descobrir que eu não vou conseguir nunca. Tem até um filmezinho que eu estava assistindo esses dias com o meu filho, com meus dois meninos, e até justifiquei ao pastor Júnior, era para ter justificado no início aqui também. Minha esposa não está vindo, pastor Bosco, aqui comigo hoje. Ela já está há quase 40 dias, né, com seu avô internado no hospital aqui em Campina Grande. Foi uma outra situação, né, não foi coronavírus, mas está entubado há muito tempo. Ela está revezando lá com a mãe dela, né, então por isso ela não pôde estar aqui nessa noite. Então esse filme que eu assisti ali com meu filho, falava de um sonho ali daquele personagem, e o sonho dele ele fez de tudo para colocar em prática aquele sonho, ele fez de tudo, e ele conseguiu realizar aquele sonho. Mas é interessante que quando ele conseguiu realizar aquele sonho, e aquilo falou muito ao meu coração, ele se sentiu vazio, porque era um padrão estabelecido, e ele viu que aquele padrão não era o padrão correto. Então é assim que acontece, de circunstâncias totalmente favoráveis a gente, e a gente, por um descuido espiritual, a gente deixou Deus um pouquinho de lado, e a gente gozou daquela alegria ali efêmera, tal, de uma hora para outra a gente descobriu um vazio tremendo na vida da gente. Mas existe um outro extremo também. Quantas vezes nós passamos por dificuldades extremas e nós estamos tão íntimos com Deus que nos sobra apenas o lugar de adoração a esse Deus, que é tudo para as nossas vidas, e a alegria é plena nas nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Então nós precisamos restabelecer o lugar de adoração dentro das nossas casas. Aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ele tem felicidade dentro da sua casa. Mas vejamos, nós somos bem-aventurados quando nós tememos ao Senhor. E existe um outro resultado prático nisso. Então é um ciclo virtuoso aqui. Eu temo, Deus me abençoa, e baseado nessa bênção de Deus, Deus ainda me compele a andar nos seus caminhos. Significa ter comunhão com esse Deus, significa ensinar a palavra de Deus dentro da minha casa, significa a companhia desse Deus que é poderoso em todos os meus pensamentos, em todas as minhas atitudes. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa é a missão da gente como igreja, essa é a missão individual da gente, viver nele, pensar as coisas dele. E onde é que eu vejo isso? Na palavra que ele me deu. Eu não preciso de uma outra revelação, a não ser a revelação contida nessa palavra. Por mais que eu tenha a revelação da natureza, mas a revelação especial dada por Deus, para tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, está aqui na palavra de Deus, que traz um salmo, por exemplo, que vai falar sobre família. E vai trazer um princípio para dentro da minha casa, do que é um princípio de uma família que é uma família abençoada, que é uma família feliz, né? A família que é abençoada, como o tema que nós estamos trazendo aqui nessa noite. Então significa trazer para dentro das nossas casas a direção que é revelada pela própria palavra de Deus. Andar com Deus já é uma bênção, é uma coisa muito maravilhosa. A salvação é uma coisa maravilhosa, é algo maravilhoso nas nossas vidas. Ter a transformação de vida é algo espetacular. E temos um bônus ainda para as nossas vidas, que é a bênção no meio das nossas famílias. Então existe um pré-requisito para essa bênção, que é o temor ao Senhor. Nós vimos que aquele que é o líder do lar, e o texto foca muito na questão do homem, e aqui, meus irmãos, eu sei que há exceções, vale a pena a gente também falar sobre isso, porque eu sei que de casas, que o provedor da casa já partiu para a glória, por exemplo. Que aquele que era o líder do lar, de uma hora para outra, abandonou a casa. Eu sei que existem mulheres viúvas, eu sei que existem mulheres
que sustentam e que precisam se transformar nessa dupla realidade, né? Um pouquinho de pai e mãe e readaptar-se. Mas nesses casos são as exceções que a própria palavra de Deus traz em outras circunstâncias. Mas aqui eu estou falando para o modelo, que é esse modelo de pai, mãe, filhos dentro de uma casa. Existe uma promessa para esse homem, que é o líder do lar, que é o sacerdote do lar. Mas existe também uma promessa para as mães que se esmeram, para as mulheres que se esmeram dentro dessa casa. Amanhã você estará ouvindo a conclusão desse tão importante tema ministrado no nosso simpósio. Deixo um forte abraço virtual para todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.